e acolhedora cidade. E é muito bom também cumprimentar você que nos acompanha aí pela internet, esteja você onde estiver, inclusive na Bahia. Tem muito baiano aí ligado, não é? Isso é muito bom. Baiano trabalhador. Baiano gosta muito de trabalhar, né? Tem gente por aí com más intenções, espalhando calúnias, injúrias, difamações em relação aos baianos, de que eles não trabalham, mas isso é obra maligna. Os baianos são muito trabalhadores, aliás, nordestino de modo geral, né? Puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, mas nós somos gente macho e fêmeas, todo mundo aqui muito, não é? Homens trabalhadores, mulheres dedicadas, sérias, e o povo nordestino realmente é muito admirável. E é uma alegria, como disse ontem, repito, estar mais uma vez aqui com vocês, estar aqui no Nordeste. Ontem eu cheguei e fiquei sentadinho por aqui, pensando assim, daqui a pouco deve chegar o pessoal da maquiagem. Aí não chegou, eu falei, bom, será que talvez o primeiro dia, não é? E hoje eu sentei ali de novo e fiquei pensando, daqui a pouco o pessoal da maquiagem deve chegar, uma vez que tem transmissão, não é? Mas não chegou. Interessante que isso vicia, né? Misericórdia. Não, calma, eu só estou brincando, tá? É que lá na Novo Tempo eles têm razões aí que são razoáveis, que são técnicas. Como tem muita luz lá no estúdio e tal, eles realmente passam lá uns negócios na cara da gente. Mas, segundo eles, realmente é necessário. Vocês sabem que, falando isso, eu me lembrei da minha sogra. A minha sogra é uma simpatia. Eu gosto muito dela. Ela não é adventista, ela é batista. Ela diz assim, Gilson, vocês são muito rigorosos. Ela prefere algo um pouco mais suave. Ela disse, não, vocês adventistas são muito rigorosos, muito rígidos. Bom, ela mais assiste muito a Novo Tempo, inclusive é Anjo da Esperança. E outro dia eu fui visitá-la, ela disse assim, Gilson, olha, eu tenho assistido todos os seus programas, agora tem uma coisa, esse pessoal aí lá da maquiagem está errando com você. Eu disse, mas minha sogra, está errando como assim? Ela disse, olha, eles não estão fazendo direitinho os contornos dos seus lábios na hora de passar o batom. Eu falei, oxente, minha sogra, conversa é essa? Batom lá ele? Eu sou nordestino, cabra macho. E eu me lembro que eu disse assim para ela, nessas veias aqui, ó, corre sangue de Lampião, rei do cangaço. A senhora já ouviu falar dele? Aí ela ficou assim meio assustada e disse, não, minha sogra, fica tranquila, porque já estou lavado pelo sangue de Jesus, não é? Mas olha a conversa, não é? História de batom, não é? Eu deixo passar lá um pozinho e umas pastas lá, uns negócios lá que eu não entendo direito o que é, mas batom também é demais, não é? Aí já é apelação. Mas já para esclarecer, lá na Novo Tempo eles não passam batom na boca de homem nenhum, tá bom? Se algum lá aparecer com a boca assim muito vermelhinha, é porque tem muito sangue mesmo, não é? Mas olha, brincadeiras à parte, é bom estarmos juntos, e estou vendo aqui hoje algumas pessoas que eu não tinha visto ainda ontem, não é? É um prazer poder vê-los, conhecê-los pessoalmente, inclusive aquela fofinha que está sentadinha ali. Todos são muito bem-vindos. Hoje eu estava pensando que a mensagem talvez não seja necessariamente assim um sermão, seja um pouco assim do abrir do coração a vocês que são membros e eu acredito que a maioria aqui, líder da igreja, como eu também sou e como os pastores todos são. Eu tenho pensado assim, que realmente é um privilégio muito grande a gente liderar a igreja, não é? Seja um pastor que lidera e trabalha de tempo integral para a igreja, ou um líder voluntário que dedica seu tempo parcial e faz isso com sinceridade, com boa vontade. É, sem dúvida, um privilégio enorme a gente trabalhar para a igreja, né? E você poderá me dizer assim, pastor, privilégio e responsabilidade. Ou sim, normalmente os privilégios eles estão acompanhados de responsabilidades.
Aliás, quanto mais elevado o privilégio, maior geralmente é a responsabilidade. E quem sabe você me dirá assim: pastor, eu sei, a responsabilidade é grande, porque pelo meu trabalho e pelas minhas palavras, pelo meu exemplo, eu posso conduzir pessoas para Deus, ou se eu não tiver sabedoria na minha liderança, eu posso até atrapalhar as pessoas na vida cristã delas. Isso é verdade. Então, ao mesmo tempo que trabalhar como líder da igreja é um privilégio, também é uma responsabilidade. O privilégio, como eu disse ontem, porque a igreja é o que Deus tem de mais lindo, mais precioso aos seus olhos nesse mundo. E a responsabilidade, como já dissemos, porque nós estamos lidando com questão de salvação das pessoas, e nós podemos contribuir para a salvação delas, e esse é o propósito. Mas, infelizmente, se nós formos negligentes, relapsos, se nós não nos dedicarmos para valer, nós podemos fazer o oposto daquilo que é proposto, daquilo que é sugerido, daquilo que se espera de nós. E em vez da gente conduzir pessoas para o céu, a gente impede que elas entrem. Mas eu quero acrescentar um outro aspecto. Além de liderar a igreja, ser um privilégio, uma responsabilidade, eu quero dizer para vocês também que é um perigo. E você me dirá: pastor, perigo por quê? Quando eu decidi ser pastor, eu pensava assim, que nesse aspecto de espiritual e da salvação, estaria tudo ok comigo. Porque, afinal de contas, eu pensava, eu vou ser um pastor, eu vou trabalhar para Deus, eu vou todo o tempo pregar, eu vou orar com as pessoas, eu vou dar estudos bíblicos, eu vou orientar pessoas no caminho de Deus, enfim, eu vou viver para Deus. Então, assim, eu pensava na minha simplicidade, na minha ingenuidade. Eu, como pastor, estarei tranquilo em relação à salvação, à vida eterna, porque, ora, é difícil imaginar a possibilidade de um pastor não se salvar. Mas com o tempo eu percebi uma coisa: é possível a gente estar perto do altar, mas ainda assim está longe de Deus. É possível a gente falar de Deus, trabalhar para Deus, mas ainda assim não falar com Deus. Vocês certamente já ouviram essa ideia, não é? De que a gente pode trabalhar na obra do Senhor, mas não necessariamente com o Senhor da obra, não é? Esse é um perigo que todo pastor corre, mas não só pastor. O ancião da igreja, o diácono, o líder dos jovens, a líder do ministério da mulher, enfim, todos os líderes corremos, os líderes de mordomia cristã. É possível estar perto do altar e ainda assim estar longe de Deus. Eu tenho aprendido isso com minha própria experiência e com a experiência de tantos outros que eu conheço, sejam pastores ou líderes voluntários da igreja. Não faz tempo, conversando com um pastor, ele me disse assim: Gilson, ore por mim. E na conversa houve um momento quando ele me disse assim: eu tenho habilidade em orações públicas, mas eu sou um fracasso em minhas orações pessoais, particulares. E ele falava isso com lágrimas nos olhos. É possível estar perto do altar, mas ainda assim está longe de Deus. A gente lida com as coisas espirituais o tempo todo, mas não significa necessariamente que por isso nós estamos verdadeiramente sendo pessoas espirituais. O meu primeiro trabalho, não assim em relação à igreja e às coisas religiosas, o meu primeiro trabalho assim, fora de casa, porque em casa nós somos 5 filhos, e a minha mãe, desde que nós éramos novinhos, ela nos ensinou a trabalhar e ajudar em casa. São 4 homens e 1 mulher, e não era só a minha irmã que ajudava em casa, os 4 irmãos também. Então um era responsável por lavar banheiro, o outro por varrer quintal, o outro por recolher o lixo, o outro por lavar os pratos, enfim, todo mundo ajudava.
Mas chegou um momento em que eu pensei assim, eu queria trabalhar fora, até para ganhar um din-din, não é? Porque em casa não tinha grana, até porque nós não tínhamos muito recurso. E quando eu tinha aí mais ou menos uns 13 para 14 anos, não sei exatamente, eu decidi, falei, eu vou trabalhar. Mas como é que eu vou trabalhar? Quem vai me dar trabalho? E eu me lembro que eu passava em frente de uma loja de bicicleta da minha cidade, e meu sonho era trabalhar naquela loja. E eu pensava assim, trabalhando ali, não vai demorar, eu vou ter uma bicicleta. E aí houve um dia, uma sexta-feira à tarde, me deu assim uma coragem, eu coloquei uma roupa legal, tomei banho e fui direto naquela loja no centro da cidade, lá em Vitória da Conquista, Bahia. E eu procurei o gerente e me apresentei e disse para ele assim, olha, eu tenho vontade de trabalhar fora e eu sinto no meu coração o desejo de trabalhar aqui na sua loja. O senhor teria condição de me dar um trabalho aqui? Ele me olhou assim e me desprezou. Mas é ruim, não é? Eu alimentei esse sonho durante alguns meses. E aí entrei na loja, fui direto no gerente, me oferecendo para trabalhar, para ajudar aquela empresa a crescer com todo o meu potencial. E o gerente simplesmente me ignorou, ele disse assim, não, eu não tenho vaga, e eu não contrato meninos, não, e pronto, e já foi atender outros clientes. E eu saí da loja quase chorando. E eu estava voltando para casa, passei em frente de uma sorveteria. E aí eu parei assim, do outro lado da calçada, fiquei olhando para a sorveteria e disse, não vai dar na bicicleta, mas quem sabe dê aqui. Aí eu entrei na sorveteria e procurei o dono. E eu falei a mesma coisa, disse, olha, eu moro aqui perto e eu gostaria de trabalhar, o senhor tem vaga para mim? Ele disse, mas você tem o dia disponível? Eu disse, não, eu estudo de manhã, mas eu posso trabalhar de tarde. Aí ele me olhou assim e disse, mas e seu pai? Eu falei, meu pai está em casa. Ele disse assim, vem aqui então com seu pai amanhã. Isso era sexta-feira à tarde. Eu disse, amanhã? Ele disse, aí eu disse, mas pode ser que horas, assim, umas 6, 7 horas da noite? Ele disse, eu fico até umas 7. Então tá bom. Aí voltei para casa todo empolgado, falei com meu pai, e nós combinamos. Terminou o culto jovem na igreja sábado, lá, eu e meu pai para a sorveteria. E aí meu pai começou a conversar com o dono da sorveteria. E foi combinando as coisas. E a preocupação minha e do meu pai era a questão do sábado, né? Porque eu não tinha tocado nesse assunto ainda. E aí chegou um momento crucial, quando meu pai disse assim, olha, mas tem um detalhe. Nós somos da igreja adventista do sétimo dia. Nós não trabalhamos assim dia de sábado. Meu filho não pode vir trabalhar aqui no sábado. Aí o moço disse, não tem problema. Mas ele trabalha domingo, né? Meu pai disse, trabalhe. E eu, não. Me deu um desespero na hora. Eu falei, gente, domingo, né? Porque eu queria ficar na boa sábado e domingo. Era o dia de ir para o clube de desbravadores e tal, né? E tinha uns passeios da igreja lá na beira de um rio, uns piqueniques. E quando meu pai falou, pode, eu quase que gritei, não pode. Mas aí eu ia fazer o quê, né? Meu pai disse, trabalha domingo. Então tá certo, ele folga sábado, trabalha domingo. Bom, eu voltei para casa com o emprego certo, não sabia se eu estava feliz ou estava triste, né? Quando foi na segunda-feira seguinte, comecei a trabalhar lá. E aí, pensando assim, e o sorvete? Vai ser de graça ou eu vou ter que pagar? Porque se eu fosse pagar, seria o meu salário praticamente. Porque meu salário era muito pequenininho. Até porque eu trabalhava também só à tarde, não é? E domingo era o dia todo, domingo era o dia mais pesado. E aí eu ficava olhando aqueles sorvetes ali nas primeiras horas na sorveteria e desejando. Então eu me aproximei de um outro rapaz que trabalhava lá e disse assim, como é que é aqui? A gente pode tomar sorvete e tal? Ele cobra, não cobra? Cobra na hora, cobra no final do mês? Aí o rapaz disse assim, é melhor você falar com o chefe. Aí eu criei coragem, fui lá e disse, o nome dele era José Maria. Eu falei, seu José Maria, só uma curiosidade assim, se eu quiser tomar um sorvetinho, o senhor vai cobrar? Ele olhou para mim e deu um sorrisão e disse assim, Gilson, você agora é de casa, você está trabalhando para mim, você acha que eu vou cobrar um sorvete seu? Você tome sorvete o quanto você quiser,
você está em casa, fique à vontade, não tem problema, o sabor que você quiser, o tanto que você quiser. E ele falava assim com alegria, com um sorriso, quase que eu dei um beijo nele. E eu pensei, gente, isso aqui é um paraíso, eu vou tomar sorvete o tempo todo de graça. Assim que o seu Zé Maria saiu, eu já fiz meu primeiro sorvetão, assim, com as 3 bolas, enorme. E aí, que delícia. E aí depois eu tomei mais um, e eu fui experimentando todos os sabores. Eu me enchi de sorvete. Naquela primeira tarde eu voltei para casa assim, interiormente congelado, já pronto para uma pneumonia. Eu sei que eu tomei muito sorvete. Quando foi no segundo dia de novo, no terceiro dia de novo, era só o seu Zé Maria sair, eu entrava, mergulhava de cabeça no sorvete. Eu tinha vergonha de tomar na frente dele, mas quando ele saía eu tomava sorvete. E o rapaz que trabalhava lá, ele ficava olhando para mim só e rindo o tempo todo. E eu pensava, ele é bobo, em vez de tomar sorvete, fica rindo. E eu, vai. Isso na primeira semana. Na segunda semana eu tomei sorvete também muito, só que menos. Na terceira, menos ainda. A partir da quarta semana, eu não queria nem ver sorvete. É verdade. O próprio cheiro do sorvete me deixava assim meio, sabe, não me sentia bem. Eu não tinha coragem nem de pegar aquela pazinha que tem lá de madeira e pegar um pouquinho só para experimentar. E aí, conversando com o rapaz que trabalhava lá, ele disse, eu ficava rindo de você, porque aconteceu comigo a mesma coisa. Eu perguntei para o seu Zé Maria, ele disse que eu pudesse tomar à vontade, eu tomei igual um doido, mas aí depois eu não quero mais, eu já estou aqui há 2 anos, e se eu tomar um sorvete por mês é muito, porque eu não gosto mais. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? As coisas espirituais, que são para nós tão especiais, na medida em que a gente vai lidando com elas todos os dias, e às vezes o dia todo, chega uma hora que aquilo que é tão especial torna-se comum, e o pior, até desinteressante. O grande perigo de trabalhar para a igreja, de ser um líder da igreja é esse, é as coisas espirituais tornarem-se comuns para nós, e até desinteressantes, e a gente continua lidando com elas, mas elas já não nos encantam mais como antes. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está aqui no Evangelho de Marcos. Vamos a Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Versos 21 e 22. Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22. Está escrito assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O texto fala de Jesus indo à cidade de Cafarnaum, e Jesus prega na sinagoga de Cafarnaum, e as pessoas diz a Bíblia, as pessoas ficam como? Maravilhadas, encantadas, extasiadas com a sua doutrina, com o seu ensino. Jesus fala e o coração daquelas pessoas é tocado, elas são sensibilizadas, elas estão deslumbradas diante da sabedoria de Jesus, da profundidade do seu raciocínio, da sua fluência, da sua habilidade, do seu jeito de pregar, de ensinar, de falar. E inclusive Marcos diz aqui que Jesus falava com autoridade, não como os escribas. Amanhã eu devo comentar um pouco sobre essa questão da autoridade de Jesus em relação aos escribas. Mas eu quero me prender a esse ponto aqui. O povo de Cafarnaum, quando ouviu Jesus pregar, se maravilhou.
Agora vamos a Mateus, capítulo 11, versos 23 e 24. É só você voltar um pouco aí as páginas da sua Bíblia. Mateus, capítulo 11, versos 23 e 24. São palavras do Senhor Jesus. Aliás, posso ler até o verso 20 primeiro. Está escrito assim: passou então Jesus a increpar. Increpar é um termo que significa repreender ou acusar. Passou então Jesus a repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E agora no verso 23, vai falar de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se realizaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo, porém, que menor rigor haverá no dia de juízo, no dia do juízo para com a terra de Sodoma, do que para contigo. Tremendo isso, não é? Você se lembra o povo de Cafarnaum, quando ouviu Jesus pela primeira vez? O povo se maravilhou, o povo se encantou. Mas agora Jesus, algum tempo depois, quando se refere a Cafarnaum, ao povo de Cafarnaum, ele diz assim: e vocês de Cafarnaum, vocês subirão ao céu? E aí com tristeza Jesus responde: vocês descerão ao inferno. Porque se em Sodoma se os habitantes de Sodoma tivessem visto o que vocês viram, tivessem ouvido o que vocês ouviram, eles teriam se arrependido. Em outras palavras, se eles tivessem tido a oportunidade que vocês tiveram, porém desprezaram, maior rigor haverá para vocês no juízo do que para os habitantes de Sodoma. Impressionante isso, não é? A princípio eles se encantam, mas o tempo passa, o encanto se perde. E a verdade bíblica que seria para a salvação deles, coopera para a condenação. As verdades evangélicas proferidas pelo próprio Cristo, que deveriam santificá-los, os endurece. Porque, irmãos, é assim. A verdade, quando não nos salva, nos condena. Quando não nos santifica, nos endurece. Toda a verdade bíblica objetiva nossa salvação, é claro, nossa santificação, esse é o propósito. Mas quando você endurece seu coração, essas verdades, em vez de cooperarem para lhe salvarem, elas vão cooperar para a sua perdição, para a sua condenação. Em vez de lhe santificarem, elas vão endurecer você. E é possível um líder da igreja, seja um líder voluntário ou mesmo um pastor, é possível que em vez de santificados pelas verdades que conhecemos, nós estejamos sendo endurecidos por elas. É possível que em vez de salvos por essas verdades que conhecemos, por elas nós estejamos sendo condenados. Por isso que eu digo para vocês, é um privilégio ser líder da igreja, além de uma responsabilidade. E normalmente quando a gente pensa na responsabilidade, nós estamos pensando nos outros, mas eu acrescento agora a palavra perigo, pensando em mim, pensando em você. Porque, como já disse, a gente pode estar perto do altar, mas ainda assim a gente está longe de Deus. Vocês certamente já ouviram isso, assim como o sol derrete a cera, endurece o barro. O mesmo sol que alimenta, fortalece, nutre uma planta que está viva, ele queima, seca a planta que está morta. O sol é o mesmo, a verdade é a mesma, mas o resultado final depende da nossa reação diante da verdade, que pode nos salvar ou nos condenar, pode nos santificar ou nos endurecer. Eu me lembro uma vez, fui ao sul de Minas, pregar num congresso de jovens. E fui com outro colega pastor Marcelo Carvalho. Atualmente ele trabalha lá em São Paulo.
é inclusive líder de mordomia cristã. O Marcelo e eu trabalhávamos lá na FAD Minas, no sul de Minas, e fomos convidados para participar desse congresso jovem. E fomos lá. Aí no sábado de manhã, Marcelo fez uma palestra para a juventude. Ele tem muita habilidade em fazer palestras assim para jovens. E ele fez uma palestra muito boa, muito interessante, cativou os jovens e deu conselhos muito bons. Aí depois da palestra do Marcelo, eu tive a oportunidade de pregar. E aí na hora do almoço, isso foi o Marcelo que me contou no sábado à tarde. Ele disse que na hora do almoço, um rapaz se aproximou dele. E disse: pastor, olha, prazer conhecer o senhor, conhecer o pastor Gilson, e olha, a sua palestra foi ótima, eu me encantei, os conselhos foram muito bons, muito sábios, e o sermão do pastor também me alimentou espiritualmente, foi uma bênção. E o Marcelo disse: olha, mas que bom que você gostou da nossa participação aí, que foi bom para o seu crescimento espiritual. Mas aí o rapaz acrescentou uma coisa, ele disse assim: pastor, é uma pena que o congresso acaba amanhã, e a gente volta para a nossa rotina e não muda nada, não é? E o Marcelo disse: mas como assim? Você quer dizer o quê? Ele disse: pastor, a gente é laodiceano, o senhor sabe. Então é assim, a gente participa do congresso, se emociona, atende o apelo, mas aí, pastor, a gente volta para a vidinha da gente, não é? Não muda nada. Que triste isso, não é? Além de triste, uma ideia equivocada. Sabe por quê? Porque sempre muda, se não para melhor, para pior. Cada vez que nós ouvimos as verdades bíblicas, elas estão nos salvando ou nos condenando, elas estão nos santificando ou nos endurecendo. Você compreende? Você participa de um programa como esse, você ouve a palavra de Deus, você ora, quando termina o culto, você está mais perto ou mais longe de Deus? Tudo depende da sua reação, da minha reação, diante das verdades que nós conhecemos. Lembre-se disso, as verdades nos salvam ou nos condenam, nos santificam ou nos endurecem. Eu vivo os meus dias, especialmente agora nesses últimos anos, trabalhando na Novo Tempo, eu vivo os meus dias estudando a Bíblia para preparar sermões. Eu passo os meus dias pregando sermões, chamando as pessoas para Deus. Mas eu corro o mesmo risco que você, que também é líder da igreja, seja pastor ou não. Eu corro o mesmo risco que vocês correm, da gente falar de Deus, mas não necessariamente estar conectado com Deus, não é? Já aconteceu mais de uma vez, de eu ir para pregar e: Senhor, eu não estou com vontade de pregar hoje, eu preferia ficar em casa, mas eu tenho que pregar. E aí eu digo: Senhor, eu não quero ser um artista, eu não sou um artista, eu não quero representar, eu quero falar com minha alma, com meu coração, daquilo que eu creio, daquilo que eu amo. Mas Senhor, eu tenho crido pouco, eu tenho te amado pouco, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Irmãos, a gente não entristece a Deus quando a gente abre o coração para Ele e é sincero na presença dEle. A gente entristece a Deus quando a gente é hipócrita, quando a gente é falso, quando a gente dá uma de que é o que na verdade a gente não é. Todos nós, filhos de Deus, mesmo aqueles que têm tido mais vitórias espirituais, mesmo aqueles que têm tido a oportunidade de conhecer mais a palavra, as verdades bíblicas, mesmo aqueles que já têm levado muitas pessoas para Deus, mesmo aqueles que já estão há anos e muitos anos no Evangelho, todos nós lutamos contra a nossa própria natureza, que tende à incredulidade. É por isso que nós todos, irmãos, precisamos nos jogar nos braços de Deus todos os dias. A gente precisa clamar a Ele que tenha misericórdia de nós e renove todos os dias a nossa conversão. É possível estar perto do altar, mas ainda assim está longe de Deus.
E você me dirá, pastor, o que eu preciso fazer então para resolver isso? Eu vou citar um verso para vocês que eu gosto muito. Está aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. Eu amo essas palavras de João. João, o discípulo amado. Primeira carta pastoral, epístola pastoral de João, capítulo 2, verso 28. Escrevendo à igreja, João diz assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Filhinhos de João, aqui ele está se referindo à igreja, e como eu disse ontem, a igreja é o que Deus tem de mais lindo no mundo. João está sendo carinhoso com a igreja. Olha que João foi transformado, hein? Lembra que João e Tiago foram chamados por Jesus, foram apelidados por Jesus como filhos do trovão, porque eles eram muito assim, impetuosos, com tendência a serem arrogantes, vingativos, agressivos. Então Jesus os chamou de filhos do trovão, por conta do temperamento deles, da natureza deles. Mas o filho do trovão se transformou no discípulo do amor, porque Deus pode todas as coisas quando nós nos colocamos nas suas benditas mãos. E agora, como o discípulo do amor, João escreve à igreja e diz assim: filhinhos, agora pois, agora que vocês têm professado crer em Jesus, agora que vocês estão batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, agora que vocês se declaram crentes para o mundo, filhinhos, agora pois, e aí vem o conselho em duas palavras só. Conselho para ser bom não precisa ser grande. E João diz assim: permanecei nele. Filhinhos, agora pois, permanecei nele. Nele Cristo, é claro. E aí ele faz uma advertência e diz assim: para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Significa dizer que quando ele se manifestar, a humanidade se dividirá em apenas dois grupos: aqueles que terão confiança e os envergonhados na sua vinda, aqueles que estavam preparados e os despreparados, aqueles que permaneceram nele e aqueles que não permaneceram. Quando Jesus se manifestar, apenas dois grupos: os salvos e os perdidos, os justos e os ímpios. Filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, vocês estejam entre os salvos e não entre os perdidos, entre os que terão confiança e não entre os envergonhados, desesperados, apavorados. Irmãos, permitam-me a franqueza. Eu penso que na hora da manifestação de Jesus, os mais envergonhados, os mais desesperados, os mais apavorados, serão aqueles que já estiveram com ele, porém nele não permaneceram. Imagine líderes da igreja, aqueles que já foram líderes, ou que até, permitam-me, são líderes, mas estão longe de Deus, a despeito de perto do altar. Os mais desesperados serão esses, que conheceram as verdades, por algum tempo se maravilharam com elas, mas depois aquilo que era sublime, especial, tornou-se comum, até desinteressante. Eles não permaneceram nele, por isso eles ficarão envergonhados e desesperados. Qual é o conselho da palavra de Deus para você e para mim? Permanecei nele. Jesus, irmãos, precisa ser para o pastor, para o líder da igreja. E você me dirá: pastor, para todo crente. Sim, para todo crente, mas em especial para os líderes da igreja. Jesus precisa ser nossa referência, nosso modelo. Cada um de nós, como líder da igreja, precisa ter intimidade com Cristo, com o Filho, com o Pai, com o Espírito Santo.
E para desenvolver essa intimidade com Deus, a gente precisa buscar a Deus, estar na presença do Senhor todos os dias. Quando isso for fácil ou quando isso for difícil, e olha, não se iluda, você pode ser crente já há muitos anos, você pode ser um bom pastor, um bom pregador, um bom líder da igreja, você já pode ter levado muitas pessoas para Deus, você já pode ter feito lindas coisas para Deus, mas você continua sendo gente de carne e osso. Você continua sendo apenas um homem, apenas uma mulher. Irmãos, não existem super-homens, isso é só ficção. Não existe mulher maravilha, isso é só ficção. Todo homem, toda mulher são apenas seres humanos fracos, destituídos da glória de Deus e carentes da graça do Senhor. Não há super-homem na vida espiritual, não há mulher maravilha na vida, nem na vida real e nem na vida espiritual. Todos nós lutamos todos os dias contra a natureza inferior que permanece dentro de nós e nos puxa para a incredulidade, para o ceticismo, para o materialismo, para o pecado. É por isso que a gente precisa permanecer nele, porque é dele que vem o poder para a gente vencer, é ele que converte o nosso coração. Você quer ver esse assunto relativo à mordomia cristã? Quando a gente fala, por exemplo, do cuidado do corpo, que é templo do Espírito Santo, irmãos, não adianta você tentar, permita-me a franqueza, empurrar de goela abaixo esse assunto de cuidar do corpo, de reforma de saúde, ameaçando as pessoas, criticando as pessoas. Os irmãos se abrem para isso quando o coração deles se abre para Cristo, e eles passam a ter intimidade com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. É o Espírito quem convence a gente de que nós somos dele, ele habita em nós e nós não podemos estragar o seu templo. É o Espírito quem nos convence que nós devemos ser dizimistas fiéis ofertantes. Porque se a gente for pensar no sentido assim, natural, carnal, meramente humano, tirar 10% da minha renda todo mês para entregar na igreja, e ainda tirar mais uma parte, que alguns até sugerem, também de 10% para dar de oferta, e ainda liga a TV, Anjo da Esperança, e aí outra campanha na igreja e outra coisa, e você diz, mas vai sobrar o que para mim? Eu vou morrer de fome. Se for pensar no sentido humano, carnal, natural, vai ser assim. Você dirá, a carga tributária nesse país é exorbitante, a gente já paga tanto imposto, aí vira crente, tem que dar 10% de dízimo, tem que dar mais oferta, tem que ajudar nisso, ajudar naquilo. O que vai acontecer comigo? Quem nos convence de que nós seremos fiéis e não nos faltará o nosso pão de cada dia é o Espírito Santo. Não é na ameaça, irmãos, de que alguém vai para o inferno, vai ser queimado porque não é dizimista. Permitam-me a franqueza. Não é batendo e chamando as pessoas de ladrões porque eles não dizimam. Isso não convence ninguém. Pode até assustar e provocar uma reação, mas é uma reação passageira e por motivos indevidos, é por medo. Ou então uma outra pregação que é muito comum hoje no mundo, essa ideia de que vai lá, devolve dízimo, dá oferta e você vira empresário, você enriquece, você prospera, e aí as pessoas vão lá motivadas pela ganância material e entregam as suas ofertas, os seus dízimos na expectativa de que vão ganhar muito dinheiro com isso. Deus não faz barganha com pessoas egoístas, você compreende? Não é fazendo falsas promessas ou fazendo ameaças que nós levaremos as pessoas a serem dizimistas e ofertantes pelos motivos corretos e de maneira perene e constante. Quem nos convence de tudo isso e nos faz até sentir prazer na fidelidade é o Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus que nos convence. Tantos irmãos que chegam em casa, às vezes do trabalho cansados. E quando falo isso, eu tenho tantas pessoas às quais eu poderia me referir. Mas eu me lembro de um irmão, o último distrito que eu pastoreei foi em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. E eu me lembro do irmão Elson. O irmão Elson, um homem simples. Ele põe roupas
no seu carro e sai para vender durante o dia e trabalha muito. Mas toda noite, por incrível que pareça, quando ele chega em casa, toma um banho, janta e sai de novo, agora para dar estudos bíblicos. Faz isso todos os dias, com maior prazer. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é um homem que tem intimidade com Deus. Ele anda com Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é muito simples, mas é muito sincero no que ele faz. É Deus quem nos convence e nos motiva a colocarmos nossas competências, nossas habilidades, nossos talentos e nossos dons a serviço da obra do Senhor. É Deus que nos convence a escolhermos a primeira hora do nosso dia para Ele. É o Espírito que nos convence disso. É o Espírito que nos convence da guarda do sábado, com fidelidade, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. É o Espírito. Lembra de Deus falando a Zorobabel? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Permanecei, diz João, nele. Permaneçam nele. Porque se você permanecer nele, ele vai transformar sua mente, seu coração. Ele vai lhe dar uma nova visão da sua própria vida, do mundo, da igreja, da existência das pessoas. E é ele quem nos motiva a vivermos em fidelidade. Permanecei nele. E uma forma prática da gente permanecer nele é através da sua palavra. Ontem vocês lembram, eu falei de Eleazar, um dos valentes de Davi, com sua espada lutando para defender Davi, o rei de Israel. Eu quero dizer para vocês que nós todos, crentes, também temos uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17, não é? Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Irmãos, a espada do Espírito precisa estar em nossa mão, em nossa mente, em nosso coração todo o tempo. Porque é com essa espada que nós nos defendemos. E com essa espada que também nós atacamos. É com essa espada que a gente vai à frente e cumpre a missão. Mas ao mesmo tempo é com essa espada que nós nos defendemos dos dardos inflamados do maligno. Você se lembra de Jesus lá no deserto quando foi tentado? A Bíblia diz que o diabo chegou para ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse o que para o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. A Bíblia estava na mente, no coração de Jesus. E ele nos deu exemplo porque ele estudava as Escrituras apesar de ser Deus. Jesus vivia em oração, os irmãos sabem disso. E o diabo tentou Jesus de novo e o levou ao pináculo do templo, o ponto mais alto do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha só o diabo citando a Bíblia. Uma coisa triste, irmãos, é o fato de que o diabo conhece mais a Bíblia do que a maioria dos crentes, ainda mais os crentes atuais. Porque a gente vive num tempo de verdadeiro analfabetismo bíblico, em todas as igrejas cristãs, e permitam-me a franqueza, não raras vezes em nossa igreja também. A gente tem a Bíblia em diferentes versões, diferentes formatos. A gente tem a Bíblia na mão, não é? Porque quase todo mundo hoje tem um smartphone. Mas nunca se leu tão pouco a Bíblia, nunca se estudou tanto a Bíblia, nunca se desvalorizou tanto a Bíblia como em nossos dias. Que adianta a gente ter várias versões da Bíblia, ter a Bíblia na mão, mas não lê-la, não estudá-la, não nos lançarmos diante de Deus para, através da palavra, nós conhecermos a Deus. Que adianta? Quando a gente fala de estudar a Bíblia, não é apenas para ter conhecimento cultural, intelectual. A gente estuda a Bíblia para conhecer a Deus através da Bíblia, para ouvir a Deus. O diabo conhece a Bíblia, mas a Bíblia não o transforma em nada, porque ele não tem interesse de, através da Bíblia, se relacionar com Deus. O segredo não está na Bíblia, está em Deus, está nele. Permanecei nele, diz João. A Bíblia é o meio para nós permanecermos nele. E o diabo teve a ousadia de citar as Escrituras, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Estava citando o Salmo 91, não é?
Mas aí Jesus disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez o diabo tentou, porque o diabo é perseverante em fazer o mal. E a Bíblia diz que ele levou Jesus para um monte alto e mostrou todos os reinos e glórias do mundo. E disse assim para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse assim: retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E o diabo deixou, e os anjos de Deus vieram servi-lo. Louvado seja o Senhor. Está escrito. Está escrito, está escrito. É a espada do Espírito, irmãos. Quem pode contra ela? Quando um pastor tem, quando um líder da igreja tem a espada do Espírito na sua mente, no seu coração e na sua mão, o diabo não vai fazer com que nós sigamos um passo sequer na direção do pecado, porque há poder em Deus e na sua palavra. O conselho de João é: permanecei nele. Eu termino citando só mais um texto. Está aqui, bem juntinho. Quando João fala aos jovens, especialmente aos jovens, primeira carta de João, capítulo 2, verso 14. Na segunda parte do verso, ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esse é um texto bonito, não é? João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Aqui João não está falando da força física dos jovens, ainda que seja na juventude que a gente tem maior vigor físico. Aqui João está falando de força espiritual. Tanto é que ele diz assim: vocês têm vencido o maligno. E para vencer o maligno não adianta ter músculo, não adianta ter muque, ser malhadão, saradão. Isso não resolve com o maligno. Maligno só olha para um saradão, para um malhadão, que não tem Deus no coração, e o grandão já cai. Quando João diz assim: vocês são fortes, e vocês têm vencido o maligno, João está falando de jovens espiritualmente fortes. E o segredo está aí no texto que a gente leu. Eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A igreja vence o maligno quando a palavra de Deus permanece em nós. Oh, louvado seja o Senhor. A gente não precisa ter medo. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Mas a gente precisa estar em Deus. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é culto, não é porque você tem experiência, não é porque você já fez muita coisa para Deus. É porque você está em Deus. Porque quando você sai da mão de Deus, por mais que você saiba muito, já tenha feito muito, você perde o poder, porque o poder vem dele. Por isso o conselho é: permanecei nele. Eu disse que ia citar o último verso, mas eu vou citar mais um aqui. Salmo 51, verso 10. Vocês conhecem? Davi. Falei de Davi ontem, não é? Um brilhante jovem de Deus, mas o tempo passou, e aquele menino inocente se tornou um rei, e o poder corrompe. Em alguns momentos Davi foi corrompido pelo poder. E Davi pecou, e apesar de ter feito grandes coisas para Deus, quando um líder erra, ele acaba sendo marcado pelo seu erro, não é? Que triste, mas essa é a realidade. Esse é o preço da influência, da liderança. O Salmo 51 é uma confissão de Davi, um pedido de Davi por misericórdia e perdão de Deus. E no verso 10, como é que ele diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, faça um milagre na minha vida. Me ajude a voltar aos meus dias, quando eu era apenas um pastorzinho de ovelhas. E eu louvava o Senhor no meio dos campos e no meio das ovelhas, com pureza, com sinceridade. Eu tenho muitas vezes pedido a Deus que Ele me ajude.
a voltar a ser o garoto que eu fui, quando eu decidi ser um pastor. E eu queria fazer o meu melhor para abençoar a igreja, para anunciar ao mundo que Jesus estava voltando. Mas o tempo passa, não é? E a gente vai se acostumando com as coisas espirituais. E a gente vai se impressionando com coisas humanas e carnais, com vaidades. E às vezes a gente enche nossa mente de tristezas, de decepções no próprio trabalho. E a gente vai perdendo o brilho, a alegria de servir. Eu tenho pedido a Deus que tenha misericórdia de mim e me ajude a voltar àqueles dias, quando tudo o que eu queria fazer era dedicar minha vida para Deus, para que por meu intermédio a sua igreja fosse abençoada e as pessoas se preparassem para a volta de Jesus. E eu quero apelar a você também agora em nome do Senhor. Você que está aqui, você que está assistindo aí pela internet, esteja você onde estiver, seja você um líder da igreja, um pastor, ou se você não tem nenhuma função de liderança na igreja, mas você está aí, você também é precioso para Deus e para a sua igreja. E o meu apelo é, irmãos, corramos todos e permaneçamos nele, porque é nele que está a nossa vitória. Que Deus nos ajude a voltarmos a uma fé simples, que simplesmente aceita e vive segundo a palavra do Senhor. O tempo passa e a gente vai ficando meio sofisticado, né? A gente vai ficando meio questionador, a gente vai ficando meio difícil, a gente vai se achando. Só essa historinha aqui rápida. Eu fui pastor em Itabuna, trabalhei em Itabuna, no sul da Bahia, 2 vezes. Na primeira vez que trabalhei lá foi como pastor distrital. Fiquei 4 anos lá, foi uma experiência sublime. Eu tinha na época, se não estou enganado, 16 igrejas que eu cuidava, sendo que 4 eram na área rural. Aí eu fui transferido de Itabuna para Salvador. E um final de semana eu separei para ir me despedir das minhas 4 igrejas da área rural. Uma sábado de manhã, outra sábado à tarde, outra domingo de manhã, outra domingo à tarde. E numa dessas igrejas da Fazenda Limeira, na verdade eram apenas um grupinho ali de umas 30, 40 pessoas no máximo. Eu preguei lá no sábado de manhã. E aí na hora do almoço eu fui almoçar na casa do irmão Orlando, que era o diretor ali da igreja, do grupo. E almocei com eles e tal. E aí eu ia me despedir, porque eu ia para outra igreja que ficava a uns 10 ou 15 quilômetros distantes. E eu estava ali dizendo algumas palavras de despedida, e a esposa do irmão Orlando me disse assim: pastor, mas eu queria ter uma conversa particular com o senhor, pode ser? Eu disse: claro, pode ser. Aí ela me pegou assim pela mão, era uma senhora já um pouco idosa, quer dizer, acho que devia ter uns 60 anos, mas como eu era novinho ainda, eu achava as pessoas de 60 anos idosas. Hoje eu já sei que ainda são jovens. Eu sei que a irmã me pegou pela mão e foi me puxando assim. E entrou no quarto dela e fechou a porta, e eu disse: misericórdia. Aí eu, por segurança, fiquei perto da porta, mas tadinha, a irmã tão pura de coração. E aí ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu queria lhe fazer um pedido. Orlando falou para eu não lhe incomodar, mas eu quero, pastor, está no meu coração e eu quero lhe fazer esse pedido. Pois não, irmã. Ela disse assim: pastor, queria que o senhor me prometesse que quando a perseguição começar, o senhor vai vir para cá, com sua esposa, com suas filhas, e o senhor vai passar esses dias da perseguição aqui na roça com a gente. Ela disse assim: o senhor me promete, pastor, que o senhor vem? Eu fiquei olhando aquela irmã, naquele pedido tão inocente, tão simples. E eu me lembro que eu disse assim: irmã, eu não sei se eu vou poder vir, mas uma coisa eu lhe prometo: eu nunca vou esquecer o seu pedido, e eu vou me esforçar para vir. Aí ela me abraçou, orei com ela, com o irmão Orlando e fui embora. Como posso esquecer um pedido desse, não é? Tão simples, de uma pessoa que simplesmente crê no que a palavra diz, no que a igreja ensina, que não questiona.
Irmãos, tem gente hoje no nosso meio que até descrê da segunda vinda de Jesus. Quanto mais em relação à iminência desse dia, à proximidade desse dia, e ainda mais quando se fala em perseguição. Eu já vi gente na igreja dizendo, mas vocês não têm muito juízo não, falando desse negócio de perseguição. No mundo que a gente está vivendo, com os direitos humanos sendo supervalorizados em todo lugar, essa história de perseguição está ultrapassada, tem que mudar a conversa. Você vem, pastor, passar os dias da perseguição com a gente aqui na roça, promete? Nunca mais esqueci. E eu tenho pedido a Deus que me ajude a ter assim uma fé simples. Porque são essas pessoas puras de coração, irmãos, que verão a Deus. Deus nos abençoe. Permaneçamos nele. Vamos fazer como ontem, vamos ter um momentinho de oração em silêncio. E você que está em casa também, ou aí na igreja, no pequeno grupo, onde estiver, ore com a gente agora também. Vamos fazer um momentinho de silêncio, cada um conversa com Deus, e depois eu faço uma oração audível, ok? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento sublime na Tua presença. E eu te peço, Pai, por Tua graça, ouve nosso clamor, Senhor. Ouve nossa oração, porque Tu sabes da nossa necessidade. Nós temos o privilégio de liderarmos Tua igreja, preciosa aos Teus olhos. Mas esse privilégio, Senhor, nós temos consciência, está acompanhado de uma enorme responsabilidade. Mas temos aprendido, Senhor, que também há um perigo. Não só no sentido de nós sermos negligentes e, com isso, não contribuirmos para a salvação das pessoas, mas nós corremos o risco de perdermos nossa própria salvação, quando as coisas espirituais tornam-se comuns e até desinteressantes. Por isso, Pai, nós nos jogamos nos Teus braços e nós clamamos, reaviva a nossa fé, Senhor, a nossa conversão. Faze-nos, Senhor, voltar ao primeiro amor, aos primeiros dias da nossa conversão, quando tudo o que nós queríamos era glorificar o Teu nome através da nossa vida. Eu te peço, Pai, renova a consciência do Teu chamado, para cada pastor que está orando comigo agora, e para cada líder da igreja, seja qual for a função, o ministério que desempenha na tua casa, renova, Senhor, a convicção do teu chamado para te servir, para cuidar da tua igreja, e para vivermos para a glória do teu nome em fidelidade a ti. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, e se o Senhor nos permitir, a gente se vê amanhã.